Bom dia, um ótimo dia para você. Que a paz, o amor e a coragem façam parte daquilo que vem de dentro e faz o seu dia melhor. Por você, pela sua família, pelo seu lar, pela sua paz interior. Um ótimo dia, um feliz dia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A live de hoje tem como um tema estranho a minha despedida de um ciclo, convidando você para que faça comigo uma reflexão sobre despedidas de ciclos pelos quais você também passou e precisa deixar de lado. Entenda que nós estamos caminhando em busca de algo que nós queremos encontrar. Seja um amor realizado no dia a dia em circunstâncias que você quer ver acontecer, seja com sentimento de paz ou aquela euforia de um relacionamento que tira você do chão, com um beijo, um sexo, uma viagem, uma experiência, uma conversa, uma presença que faça de verdade diferente na sua vida. Mas nós precisamos nos permitir deixar alguns ciclos. E entre eles, o primeiro que eu vou dizer para você, que se você ainda não despediu, você precisa despedir, é o ciclo da sua família anterior. Eu tenho um livro, Sete Tempos de um Homem à Prova de Divórcio. Se você não conhece, vale a pena conhecer, em que nele eu trato de 7 fases da vida natural de qualquer pessoa ou de qualquer ser vivo. E nós que entramos no casamento, precisamos ter a clareza de que ciclos anteriores precisam ser fechados. Mas eles não fecham por si mesmos. Às vezes nós ficamos numa expectativa acomodada de que os ciclos anteriores se fechem por si mesmos em razão do tempo, em razão das circunstâncias, em razão da própria natureza e naturalidade da vida. Eu quero deixar um recado para você muito claro. Se você não fechar os ciclos anteriores da sua vida, ninguém vai fechar por você. Existe uma tendência muito comum de nós mantermos-nos na caminhada exatamente como nós vínhamos, mesmo depois de circunstâncias difíceis ou muito agradáveis que nos aparecem, entre elas o casamento. E as pessoas não fecham o ciclo anterior da sua vida em família, dos valores, das experiências, dos desejos, das expectativas que vinham de quando você ainda fazia parte de uma família e não era simplesmente a estrutura e a base de uma nova família. Entenda a diferença. Você fazer parte de uma família é muito diferente de você ser a base de uma família. Se você é mãe, se você é pai e aqui está me ouvindo, se você ainda não é pai, não é mãe, mas está construindo através do casamento com o seu cônjuge uma família, você já não é mais parte de uma família. Você é a base de uma família. Então precisa fechar na sua mente, no seu coração, esse ciclo do pertencimento a uma família da forma como aquilo era. É diferente de você respeitar, honrar e amar indo, indo até as pessoas que você ama que fazem parte da sua família anterior. Mas eu não estou aqui para julgar o outro. As pessoas adoram as postagens em que nós criticamos o esposo ou a esposa pelo fato de ainda viver num senso muito grande e forte de pertencimento à família anterior. Porque isso ressalta em nós a dualidade, né? A polaridade entre nós e eles. Ah, ele não me respeita porque ele preocupa com a outra família. Ah, ele não me respeita porque cuida mais da mãe dele, dos pais dele, dos irmãos dele. Ah, ou ela, né? Cuida demais da vida dos seus familiares, tias, primos, irmãos, avós, pai, mãe, e não cuida da casa, não cuida de nós. Eu não estou aqui para isso. Mas eu estou para dizer que existe uma importância significativa e, na maioria das vezes, esquecida de encerrar esse ciclo. Você vai encerrar da forma que você achar melhor.
Mas é preciso encerrar, porque senão o seu casamento não acontece. E eu vou dizer para você com toda tranquilidade que no seu casamento muita coisa não acontece porque você não entrou no seu casamento como você poderia e deveria entrar. Essa é uma porta colocada em um corredor da sua vida em que você precisa adentrar e fechar lá atrás de você. Ali começa um novo corredor, novas oportunidades, novas circunstâncias que deixaram para trás aquele corredor porque você escolheu entrar pela porta do casamento e fechar essa porta atrás de você. Todos aqueles que têm uma porta sempre disponível e aberta atrás, nas costas, depois de ter se casado, têm problemas no casamento. E tem uma facilidade muito grande em retomar ao ciclo da sua vivência anterior, que aqui é simbolizado pelo corredor. E volta para os pais, volta por aquelas respostas, valores, expectativas, ideais que dizem respeito à sua família como ela era antes. Feche o ciclo. Mas o que eu preciso dizer para você hoje é que esse é só o primeiro dos ciclos que eu estou mencionando aqui, mas é extremamente importante. Só que você precisa despedir-se dele. A despedida é um ato formal de dizer eu estou indo embora e a partir de agora não estou mais aqui. Não é assim que você se despede de alguém? Quando você passa um tempo na casa de alguém e volta para sua casa, ao sair você não se despede. É diferente de você estar passando uma semana de férias na casa de um amigo ou de um familiar. Você todos os dias sai de manhã para fazer uma caminhada ou para ir conhecer algum ponto turístico, você sai para comprar o pão e volta. Você se despede? Não. Por quê? Porque tem volta. Eu não estou dizendo que quando você for embora dessa viagem você nunca mais vai voltar, mas existe uma ruptura clara entre uma situação que é parcial, que é temporária, de você ir ali buscar um pão, você vai ali à feira comprar uma fruta, uma verdura, você sai para fazer um passeio, você sai para fazer um jantar, visitar um ponto turístico e volta. Mas você está indo embora de volta para a sua casa e você vai se despedir. É um ato formal indispensável de construção na sua mente de uma rota nova. E o que isso tem a ver com os pedidos? Daqui a pouco eu vou dizer para você onde você vai encaixar o seu grande pedido dentro dessa perspectiva da despedida de ciclos que você tem arrastado na sua vida. Uma outra questão que é muito importante é que nós nos apegamos à percepção que nós temos daquela pessoa com a qual nós namoramos, quem foi que nós conhecemos. Eu vou dizer para você, tem coisas que hoje eu posso dizer que eu me assustei bastante, que me surpreenderam significativamente na minha esposa, que eu conheci no namoro em relação àquela que eu conheço no casamento. Por quê? Porque ela, em essência, é a mesma pessoa. Muito pouco se muda ali, na essência, na intimidade de cada um. Mas, na prática, muitas coisas não foram ditas e que depois foram apresentadas. Muitas coisas foram ditas e que depois não aconteceram. Mas isso é normal e não significa necessariamente um desrespeito, uma falta de caráter ou uma mentira. Mas são circunstâncias. Quando você está namorando, quando você conhece uma pessoa, quando você se apaixona por ela, a circunstância do relacionamento na sua fase inicial é diferente das circunstâncias de um relacionamento quando você passa para dentro e dorme na mesma cama todos os dias e divide as responsabilidades de um lar. Quando você tem filhos, muda novamente. O que eu estou querendo dizer para você é que as circunstâncias, as demandas naturais que o tempo vai trazendo e modificando ao longo da nossa vida e da nossa vida a dois no casamento, fazem com que nós precisemos mudar algo em nós, mudar a perspectiva sobre a qual nós olhamos certas coisas. É muito comum, é o que mais acontece.
Quando se está numa mentoria com uma esposa, em especial eu vou falar das esposas, que é o meu caso de mentorias com as esposas, a principal coisa que nós temos que fazer é ajudar primeiro a esposa, antes de começar a fazer os seus pedidos, a ressignificar a história pela qual ela passou até aquele momento do casamento. Percebe? Por quê? Porque nós estamos atrelados a um modelo mental que veio da nossa família anterior, como eu tratei já no início da nossa live, ou está ainda arraigada, amarrada a aquela visão de um relacionamento na época do namoro, aquele homem que você encontrou, aquele homem que fazia sentido para você, ou aquela mulher. E aí você constrói uma imagem e projeta aquilo para os próximos 30, 40 anos, achando que é com aquela pessoa que você vai estar casada, daquela forma como é o namoro, mas não é. Infelizmente não é. Talvez fosse tão lindo, tão maravilhoso continuar um casamento antigo como se fosse na época do namoro, porque foi no namoro que você fez a escolha por estar com aquela pessoa e o que você via te agradava. Mas passando da porta para dentro muda, com o tempo muda, com as discussões e as conversas difíceis, as feridas que ficam por agressões verbais ou não verbais, ou mesmo pela negligência e o silêncio que às vezes dói, muda. Quando vem os filhos, muda. Quando vem a velhice, ou pelo menos os primeiros sinais de uma decadência do corpo, uma dificuldade de manter o mesmo ritmo em todas as situações do dia a dia, das mais simples às mais complexas, também muda. Nós precisamos mudar. E onde é que entra o pedido nesse ponto? O pedido entra na necessidade de você conversar com carinho com o seu cônjuge e pedir a ele que sinalize a você em que momento ele está. Gente, se você tem um namoro de 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos e depois se casa, ainda que você já conheça muito a pessoa, muda. Se você já conhece a pessoa e tem um casamento de 10 anos e vem um filho, muda, porque você tem uma mãe ou um pai ao seu lado. Se você tem um problema na família de um dos dois cônjuges, se você tem um problema profissional, então você precisa atualizar o seu casamento. Você precisa cuidar de você como alguém que observa a tempestade que chega no lago onde você está navegando. Eu estou navegando por mais de 10 horas, passando um dia tranquilo, e não estou vendo que o tempo está fechando, as nuvens estão ficando escuras e a tempestade está chegando. Eu preciso enxergar o que está bem na frente do meu nariz. O que mais acontece nas mentorias, como eu vinha mencionando, é o fato de ter que mostrar para você, esposa, esposo, que a vida mudou, que as circunstâncias mudaram, que você mudou e você precisa se amar e respeitar e valorizar a ponto de entender que você não consegue mais viver do jeito que você vivia há alguns meses ou anos atrás. Mesmo que você tenha um compromisso com você e com seu cônjuge de ser um bom pai, de ser um bom esposo, de ser uma boa esposa, de ser companheira e cúmplice, que lindo! Isso é um princípio que não muda, mas as regrinhas de como você faz isso têm que mudar de acordo com as circunstâncias e as mudanças que acontecem no tempo. Porque se você se obriga a ter o mesmo casamento, a agir da mesma forma que você agia há meses atrás só porque você fez um compromisso ou a outra pessoa e você acostumaram-se com aquele jeito de ser, você não terá um casamento feliz. Eu sinto dizer isso para você. Se você não chorar as lágrimas de quem tem que fazer algumas despedidas de pessoas, de lugares, de situações, de hábitos, comportamentos e mentalidade, você vai ter as lágrimas de continuar sofrendo no seu casamento que não funciona, não roda, é uma engrenagem enferrujada e estragada que não roda. Se essa live sobre despedida de ciclos e a percepção sobre a mudança necessária em determinados
pontos da nossa vida, em determinadas fases do nosso relacionamento, para viver de verdade a felicidade que se pode ter na porta que está na sua frente, exigindo de você uma abertura dessa fechadura, compartilhe essa live com alguém que você se lembrou agora, um amigo, uma amiga que esteja passando por um momento difícil no seu relacionamento. Compartilhe. Essa é talvez, uma das últimas lives que fique salva no feed. Então compartilhe ela agora. Nós ainda temos alguns minutos nessa reflexão. E o que eu quero continuar reforçando para você é que se você não tiver a coragem de enfrentar a necessidade de mudar alguma coisa no seu relacionamento, no seu posicionamento, nas suas ideias, no jeito de falar, no que você faz da sua vida e da vida sua com o cônjuge, você terá que ter a complacência, você terá que ter a paciência e a tolerância de suportar uma vida a dois que não lhe corresponde às expectativas e lhe faz sofrer e viver uma vida triste. Muitas vezes um casamento triste não está na atitude do outro, está simplesmente na dificuldade sua em virar uma chave que abre uma porta e começa com a sua atitude a viver um relacionamento novo pela perspectiva do que você pensa, sente na sua intimidade, e isso influencia o outro numa comparação que eu já mencionei aqui, que é a da bicicleta, em que você toca o pedal, roda a coroa e através de uma interação continuada no dia a dia, representada pela corrente, faz rodar a roda do seu casamento numa catraca que é o seu cônjuge. Mas você precisa começar a mexer-se de uma maneira diferente. Eu quero dar um exemplo de uma situação que apareceu na minha mente logo quando eu acordei e pensei nessa live no que eu precisava dizer aqui hoje. Que é a pessoa chegando sempre em casa, sempre do mesmo jeito, e a pessoa, o cônjuge, né, principalmente, que é um cobrador incessável, diz, mas você poderia passar por ruas diferentes. Olha só o que eu estou dizendo, porque isso é objeto de uma primeira sessão de 1 hora intensa de mentoria para a mudança de casamento e dá resultado, tá? Mas escuta, você diz assim, olha, mude a rua pela qual você passa. E o outro, nesse caso pode ser você, diz assim, mas eu passo em 4 ruas. Como assim passo em 4 ruas? Eu rodo o quarteirão. Então eu passo em 4 ruas no quarteirão, né? 1, 2, vira a esquina, 3, vira a esquina, 4 ruas. E aí você não percebe que você está vivendo um ciclo vicioso e repetitivo que pode ter 10 ruas, 20 ruas, 30 ruas, mas é sempre repetitivo e fazendo da mesma forma. É isso que eu quero mostrar para você. Não significa que você, durante um tempo, teve só um comportamento. As pessoas dizem para mim, eu pedi de um jeito diferente, eu pedi com suavidade, eu pedi com firmeza, eu pedi com argumentos, eu pedi com emoção. Eu parei de pedir, eu usei o silêncio. Eu fiz carinho, eu parei de fazer carinho. Eu mantive presença, eu fiquei distante. Eu me doei, depois eu parei de me doar. Eu cuidei da casa, parei de cuidar da casa. Eu procurei para o sexo, parei de procurar para o sexo. A pessoa diz assim, eu fiz de tudo. E é como se eu dissesse para você, quase que de uma maneira desrespeitosa, mas tenha certeza que eu não estou desrespeitando o seu esforço de mudar o seu casamento. Mas eu digo assim, você fez muitas coisas diferentes dentro de um mesmo quadrado. Aqui está a comparação e a simbologia de você andar por diversas vezes em volta do quarteirão e dizer, não, eu não estou andando na mesma rua, eu estou andando em 4 ruas diferentes, mas o ciclo fecha sempre da mesma forma. Você vai e volta. Você tenta pedir de um jeito e volta a pedir de outro jeito. Você se doa e depois você se reserva, não se doa mais. Você fala demais e depois fala de menos no silêncio.
No final das contas, são sempre ciclos maiores ou menores que se fecham no mesmo quadrado. Sabe como eu escrevi um livro que se chama Sete Tempos de um Homem à Prova de Divórcio e hoje estou aqui tratando de casamento e ressignificando junto com vocês todos os dias o meu casamento? A partir de uma mudança que eu precisei fazer, a partir de uma pergunta que me tirou completamente do quadrado em que eu vinha fazendo tudo. E eu digo para você que eu realmente me vangloriava de dizer que eu havia feito tudo para me posicionar de uma maneira saudável, entender de uma maneira saudável a minha esposa. E quem é amigo meu e me conhece de perto, sabe que eu por muitos anos reclamei de certas circunstâncias que me geravam uma angústia muito grande, porque eu gosto das coisas que funcionem bem. E se não está funcionando bem, aquilo me angustia muito. Mas quem é meu amigo próximo sabe que hoje eu não vivo mais esse ciclo. Mas eu me permiti sair do quadrado. Não é o que você faz no quadrado da sua mente, do seu comportamento e da sua configuração mental que você trouxe até hoje, desde a sua vida de solteiro até o casamento. Mas é sobre você sair do quadrado e fazer qualquer coisa diferente desse quadrado. Inclusive, isso é para explodir a cabeça. Se você que está me ouvindo der valor nisso e procurar tangibilizar isso em algo bastante concreto, que não é tão simples eu dar exemplo de cada circunstância que toque na sua vida, você transforma não só o seu casamento, mas a sua vida passa a ter mais sentido. Porque você, escute bem o que eu vou dizer, você, quando sai da caixinha do quadrado, da sua configuração mental e emocional que você tem trazido com você desde quando você era solteiro e dentro do relacionamento a dois por tanto tempo, você pode, fora do quadrado, fazer inclusive a mesma coisa que você já tinha feito e não tinha dado certo. Putz, preste atenção no que eu falei. Não é uma, nem duas, nem três situações em que eu digo para uma esposa mentorada minha e falo assim, faça isso. Ela fala, Frederico, eu não acreditava, porque eu já tinha feito isso antes várias vezes, mas desta vez deu certo. O que significa isso? Significa que, é claro, tantas outras coisas foram conversadas e uma mudança de configuração mental aconteceu com essa esposa, que quando ela saiu do quadrado, ela fez coisas que ela tinha feito, testado, tentado muitas vezes, quando estava no quadrado daquela configuração mental em que as coisas sempre são do nosso jeito, mesmo que a gente faça alguma coisa sempre diferente. Você não está entendendo ainda, eu vou repetir. Existe uma diferença muito grande entre no casamento você de verdade sair do quadrado que representa a sua configuração mental original, que você trouxe desde antes do casamento, e você de verdade mudar a perspectiva pela qual você olha para o seu cônjuge, pela qual você aceita o seu cônjuge. Sabe quando você diz, você aceita o Frederico como seu legítimo esposo, até que a morte os separe, e você diz, sim, eu aceito, como ele está aqui hoje, de terno e gravata, bem vestido, e fazendo exatamente o que eu pedi, que é nós estarmos aqui na hora do casamento, nessa celebração. Aí eu aceito. Mas a pergunta é, a capacidade que você tem de aceitar aquele indivíduo que está por trás dessa casca de esposo e esposa, que é um indivíduo complexo, mas que é também profundo, essencialmente e espiritualmente amável demais, porque ele é único e você está diante de uma pessoa que você pode tirar profundas lições de aprendizado, profundas experiências a dois de vivência, de um amor, de uma correspondência que você nem imagina. Mas para isso você precisa aceitar. Você precisa fechar um ciclo em que você colocava as pessoas numa determinada gaveta conforme você pensava antes. A coisa mais difícil que tem na vida é um cônjuge aguentar a mudança significativa que eu proponho para o outro. Mas o casamento transforma. Porque eu digo para você que está me ouvindo, a minha esposa teve que ter muita capacidade
de compreensão e flexibilidade para entender o processo de transformação e ressignificação pelo qual eu passei para que o nosso casamento chegasse onde ele está hoje. Foi duro. Ela dizia para mim assim: ele vai para terapia, você vai para terapia e volta pior, e está cada vez mais difícil. Por quê? Não é porque eu estava pior, eu estava me sentindo cada vez melhor, mas é porque eu estava me despedindo de coisas que faziam com que cascas como cobra caíssem e ela dissesse: eu não estou entendendo quem é hoje você, e amanhã de novo eu não estou entendendo quem é você. Mas eu sempre dizia: eu estou me renovando por nós, para nós e obviamente por mim, para transbordar nessa relação. Você precisa se despedir do quarteirão em que você tem feito tudo o que você acha que já fez pelo seu casamento e sair do quadrado, para olhar o seu quarteirão não como quem anda nas 4 ruas diferentes e já fez tudo andando por volta desse quarteirão. Sai e olha por cima e diz: tem algo que eu ainda não fiz, que é, principalmente na maioria das vezes, aceitar abrir mão dos seus pré-conceitos para despedir-se de coisas antigas e olhar o seu casamento de verdade como uma coisa nova. Eu mencionei no meu story ontem que havia conversas que foram feitas que são transformadoras e eu me permiti. E aí eu encerro a live dizendo para você que isso tudo que eu disse até aqui sobre a despedida de ciclos, com tantos exemplos que eu apresentei, para que você de verdade se proponha a ter um casamento novo por uma mudança sua, de fazer as coisas mesmo iguais, mas sob uma perspectiva totalmente diferente, casando isso com um pedido para dizer para você assim: não peça para o seu cônjuge se adequar àquilo que você está querendo. Peça para que vocês dois enxerguem um jeito diferente de vocês dois funcionarem e funcionarem bem. Peça para que o seu cônjuge abra o coração e você o conheça de verdade como ele é hoje, não como você acha que ele é, mesmo depois de 10 anos de casado. Permita-se uma conversa profunda em que você escuta de verdade o seu coração, dizendo para o seu cônjuge, ouvindo do seu cônjuge com sinceridade o que ele sente, o que ele quer, o que ele valoriza no dia de hoje. Hoje é um dia importante, é sábado, é a entrada do final de semana, e às vezes a gente pensa: hoje é dia de farra, é de festa, a gente vai encontrar com os amigos e a resenha. A maior farra que você pode fazer num sábado, a maior festa que você pode fazer, a balada inesquecível da sua vida, é você transformar hoje o seu casamento, simplesmente começando pela sua coragem de convidar o seu cônjuge para, entre 4 paredes, fazer a balada do reconhecimento atualizado de quem cada um de vocês dois são. O que de verdade toca no coração? O que ele tem para te dizer que ele não tem sentido coragem de dizer e que você quer ouvir? Para que você também possa dizer onde você está nessa trajetória de vida que vocês estão andando juntos, quase que só de corpo e tendo conversas superficiais e rotineiras. Já tratei disso numa live. Para que você, depois dessa conversa, perceba: peraí, amor da minha vida, eu e você não estamos de verdade casados, porque nós estamos vendo aqui 2 pessoas que acham que se conhecem, que acham que estão no mesmo momento, vivendo uma circunstância aparentemente próxima. São vidas paralelas. Termine essa conversa despedindo-se do seu casamento antigo, despedindo-se da sua esposa ou do seu esposo de ontem, para conhecer, viver, se aproximar e fundir com o seu cônjuge de hoje. Eu tenho certeza que vai doer em algum lugar, em você e no outro, porque você tem que se mexer e arrancar os pés de uma calçada cimentada que concretou os seus pés até a canela. Não vai ser fácil. Você vai arrancar os seus pés de um concreto em que você se colocou e que já está endurecido por anos, porque você está no mesmo lugar acreditando que faz sentido o seu coração estar ainda num lugar só porque você concretou os seus pés
nas circunstâncias que eram favoráveis ou convenientes até um certo momento. Arrancar o seu pé de um concreto endurecido vai doer. E o seu cônjuge também vai sentir essa dor. Mas você vai ter um casamento novo só se você se despedir das coisas velhas, dos pensamentos velhos, da percepção velha que você ainda tem do outro e a forma como você se expressa, ainda sem respeitar o seu momento hoje como você é. Eu abri e vou continuar abrindo o meu coração quantas vezes for necessário, de uma maneira não superficial, como eu faço já todos os dias, mas em determinados momentos, de uma forma muito, muito profunda. Eu passei por isso esses dias. E por que eu estou fazendo a live da despedida? Porque eu preciso fazer uma mudança em alguns aspectos profissionais, pessoais, familiares dentro do meu casamento e também aqui nesse projeto que vocês me acompanham todos os dias. Então, nós vamos mudar um pouco, talvez, as configurações dessas lives, em horários, dias. Nós vamos mudar um pouco a forma como nós comunicamos com vocês no dia a dia, nas postagens. E nós vamos mudar eu e a minha esposa Ana, porque quando eu apareço sozinho, eu trago todos os dias de manhã a minha esposa junto comigo, mesmo que vocês não estejam vendo, porque ela participa comigo da água de onde eu bebo, aquilo que eu trago para vocês aqui no meu Instagram, na minha rede social todos os dias. Então, algumas mudanças acontecerão e eu procurarei ser mais intenso naquilo que diz respeito ao que vem de dentro, a uma transformação que você pode conseguir pelo seu pedido no seu relacionamento. Conte comigo, eu espero que você goste do que vem pela frente. É um processo meu e eu dou ele como exemplo e testemunho de que você também precisa dar alguns giros de 359 graus, ou 180, 70, 90, do jeito que você preferir. Mas que você não rode simplesmente o quarteirão e volte de novo no mesmo lugar. Saia do quadrado e viva o seu casamento como ele é hoje, de verdade. Um grande abraço para você. Essa é a minha despedida de um tempo que passou para vir novos momentos nos próximos dias aqui comigo, todos os dias, nas postagens e nas lives. Obrigado por você ter me acompanhado até aqui e eu peço a você, esteja comigo, porque os pedidos vão ficar ainda mais fortes e o seu casamento ainda mais próximo daquilo que ele merece ser e daquilo que você quer que ele seja. Um grande abraço, essa live estará gravada no feed, eu peço que você assista de novo se fizer sentido e faltou algum ponto que você não assistiu ou ficou ainda com dúvida. E compartilhe ela com alguém que passar pela sua mente. Tem um grande amigo aqui que é um irmão, né? No coração demais. Ver você aqui me alegra muito. Deus abençoe vocês. E vamos lá, mais um rococó. Um 180 que eu sugiro que você também faça no seu casamento, com o seu coração colocado na mesa, ainda hoje, na balada do casamento do sábado à noite. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima live.